Boa noite, pessoal. Eu sou Virgínia, jornalista da Diretoria de Comunicação do IFMG. Estamos começando agora mais uma live do canal IFMG Play, o canal oficial do Instituto Federal de Minas Gerais no YouTube. Nessa live de hoje, nós vamos falar sobre as regras do processo seletivo para o primeiro semestre de 2022. Este vestibular, ele abrange todos os nossos 18 campi e é sempre muito aguardado. Então, nós vamos explicar as principais regras, vamos mostrar o site de inscrições, explicar também os principais pontos dos 2 editais que regem o processo seletivo. Nós vamos falar de orientações para guiar os candidatos no ato de inscrição e também sobre a política de cotas. Estão comigo nessa live a Vilma Drummond, que é coordenadora de Projetos e Avaliação Institucional da Pró-Reitoria de Ensino e também a coordenadora do processo seletivo. O Yuri Aranha, que é coordenador do Registro Acadêmico do campus Governador Valadares. E a professora de Sociologia do campus Betim, Mônica Barros. E também estarão conosco os intérpretes e tradutores de Libras do IFMG, Gilbert Santos, Tamires Silva e Vanessa Reis, além do jornalista Joarme Magalhães, que vai interagir na live respondendo às dúvidas do chat. Boa noite para todos vocês. As regras que nós vamos explicar são do processo seletivo, cujas inscrições começaram agora, na última segunda-feira, né, dia 4 de outubro, e vão seguir abertas até o dia 4 de novembro. Então, para começar, eu vou compartilhar a tela do computador e mostrar para vocês na internet onde é que vocês vão encontrar as diversas informações sobre o processo seletivo. Um minutinho. A primeira coisa a fazer, então, é acessar o site do IFMG, o portal do IFMG, que é no www.ifmg.edu.br. Vai aparecer para vocês, então, essa tela, e vocês vão clicar no link de inscrições. Se vocês clicarem no botão de informações, também vão aparecer para vocês algumas informações sobre a inscrição do processo seletivo, tá? Informações mais detalhadas mesmo, numa matéria a respeito do processo seletivo. Um momento, que clicando no link de inscrições, a gente vai para a página específica, exclusiva, onde tem as informações sobre o processo seletivo. Essa página, então, vai abrir para vocês. É uma página com informações gerais, tem explicando os cursos que são ofertados, a quantidade de vagas. Nesse primeiro bloco de informações, tem as informações sobre inscrições, os links, né, para inscrições de cursos técnicos e superiores, e também a área do candidato. Para quem já se inscreveu, é importante acessar depois para fazer acompanhamento e tudo nessa área do candidato. Lembrando também que os pedidos de isenção de taxa podem ser feitos até o dia 22 de outubro. Mais abaixo, vocês vão ver informações específicas sobre os cursos técnicos integrados, com a lista de cursos por campi e, novamente, o botão de inscrições. E também as informações, logo ao lado, sobre os cursos técnicos subsequentes, né, com os cursos ofertados por campi e também o botão de inscrições. Mais abaixo estão as informações para quem vai tentar um curso técnico superior. Então, a gente tem também as informações sobre as ofertas por campus, né, em cada campus do IFMG. Temos um tutorial de inscrições para os cursos técnicos também, a gente tem, tá, gente? O tutorial de inscrições. Amanhã já vai estar disponível nessa página e vocês já podem acessar também no nosso canal do YouTube. E também o link de inscrições. Mais abaixo, informações sobre o IFMG, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais a instituição, quem ainda não conhece, todos os nossos campi. Tem um vídeo institucional aí mostrando bastantes imagens interessantes do IFMG. Mais abaixo um pouco, vocês têm o acesso aos editais. Os editais são muito importantes, todas as informações estão detalhadas nos editais. Então, ficou em dúvida, corre lá no edital que tem, com certeza, a informação. E temos também uma página de perguntas frequentes,
em que geralmente as dúvidas são bem recorrentes, então essa página é importante para vocês também. Podem ir aí que vocês vão encontrar muita informação interessante. Mais abaixo, um lembrete que, em relação às pessoas surdas, né, quem precisar de alguma informação, algum suporte, é só entrar em contato conosco pelo vestibular@ifmg.edu.br. Esse também é o e-mail geral de informações sobre o processo seletivo, que vocês vão ver mais abaixo, né, para tirar dúvidas e outras informações. E, por fim, vocês têm também ali os nossos links para as redes sociais e para as nossas unidades, para vocês conhecerem melhor cada uma delas. Bom, agora eu vou pedir à Vilma Dumont para apresentar os principais pontos do processo seletivo, né, em especial sobre os cursos superiores, que esse ano tem uma novidade aí em alguns campi, né, Vilma? Então, nós vamos seguir agora com a Vilma. Boa noite, Vilma, seja bem-vinda. Boa noite, Virgínia, boa noite a todos. Muito obrigada à comunicação por mais essa oportunidade de conversarmos sobre o processo seletivo do IFMG. Estamos aqui para conversar e resolver, definir, poder orientar os candidatos quanto às questões que ainda não estão, que eles estão em dúvida, né? Virgínia, por favor, pode colocar para nós os slides. Nós vamos começar, pessoal, conversando sobre o processo seletivo, mas eu quero reforçar esse último alerta que Virgínia deu aí em relação à leitura dos editais, a importância da leitura dos editais, a importância de se conhecer as regras do processo seletivo. É preciso tirar um tempo para fazer a leitura, para conhecer as regras, antes de se efetuar as inscrições. Então, esta fica aí para os candidatos, para os pais, os responsáveis, aquelas pessoas que ficaram responsáveis por fazer a inscrição, que façam uma leitura do edital, atenta, pergunte caso haja alguma dúvida, antes de fazer as inscrições, tá bom? Então, vamos começar, Virgínia, com a nossa conversa. Coloca para nós aí, por favor. Pessoal, antes que a nossa transmissão comece, já vamos começar a nossa conversa, né? O que eu tenho para dizer para vocês inicialmente é sobre os documentos que todos os candidatos precisam ter em mãos para fazer a sua inscrição. São documentos básicos, né? Todo candidato, seja ele candidato a cursos técnicos integrados, subsequentes ou aos cursos de graduação, precisam ter em mãos o CPF próprio, não o CPF de outra pessoa da família, não, o seu próprio CPF. E o endereço de correio eletrônico, ou seja, o endereço de e-mail válido. Então, são 2 pré-requisitos necessários para que que o candidato possa fazer inscrição em qualquer um dos nossos cursos. Outra observação importante geral sobre os nossos processos seletivos, pessoal, é sobre a taxa de inscrição. O nosso processo seletivo tem a taxa de inscrição de R$20 nesse processo, né? Essa taxa deverá ser paga até o dia 5/11, é o prazo máximo para o pagamento da taxa de inscrição. Então, as nossas inscrições terminam no dia 4, mas todo candidato tem até o dia 5/11 para fazer o pagamento da sua taxa de inscrição, tá bom? Outra observação importante, pessoal, para quem quer se candidatar a uma das vagas, né, do IFMG, é a questão da isenção da taxa de inscrição. Se você, candidato, está numa situação de dificuldade financeira e o pagamento da taxa de inscrição vai interferir, né, nos recursos da sua família, você pode solicitar para o IFMG a isenção da taxa de inscrição. A taxa de inscrição será isenta para os candidatos que comprovarem uma dessas 3 situações que eu vou falar aqui agora. Uma delas é que se sua família, você estiver cadastrado em um dos programas sociais do governo, e você tiver aquele número que se chama CAD único, com o número do CAD único, você pode solicitar a isenção da taxa de inscrição. Essa é uma situação. A segunda situação é se você estuda em escola pública hoje.
Se você está estudando em escola pública, você pode pedir uma declaração, modelo que está na página do IFMG e também ali próximo ao link de inscrição. Você pode pedir a declaração de escola pública na escola de origem, onde você está estudando agora, inserir essa declaração no ato da sua inscrição, também é um documento válido para solicitação da isenção da taxa de inscrição. E uma terceira alternativa também é que você pode anexar um documento que comprove que a renda familiar, que a renda de toda a sua família é inferior, é menor do que um salário mínimo e meio. Então, são 3 situações que dão ao candidato o direito de isenção da taxa de inscrição. Tá bom? Então, se você se enquadra em qualquer uma dessas 3 situações, se você tem essa documentação que pode comprovar a sua situação, você, no ato da sua inscrição, no espaço próprio ali no sistema, você insere, anexa esse documento que comprova essa situação. Outra situação básica e geral também do nosso processo seletivo, antes que a gente comece a falar exclusivamente dos processos seletivos de graduação, mas a questão dos recursos do processo seletivo. Também o processo seletivo para os cursos de graduação e para os cursos técnicos, né? Eles cabem recurso, pessoal. Quais são as situações em que posso fazer recurso, né? Entrar com recurso no processo seletivo? São 4 situações que nós temos aqui, predefinidas. Contra o indeferimento do pedido de inscrição. Se você solicitou a isenção da inscrição e foi indeferido o seu pedido, você achou que não foi justo, você não concorda com o indeferimento, você pode entrar com recurso no dia certo, dentro do dia previsto dentro do nosso cronograma, no espaço de inscrições, com seu login e senha. Outra alternativa, contra o indeferimento da inscrição. Você fez inscrição, sua inscrição foi indeferida, você não concorda com o indeferimento da sua inscrição. Então, você pode entrar com recurso também contra o indeferimento da inscrição. Comprove que a sua inscrição está correta, com os documentos, inserindo os documentos no sistema de inscrições em espaço próprio e no período certo. Outra situação que você pode também entrar com recurso é contra o resultado preliminar. Então, antes do resultado final, nos processos seletivos, são liberados o resultado preliminar. Então, o resultado preliminar, você analisa a sua situação, né, a sua pontuação, e se você considerar que não foi justa a sua pontuação, você pode entrar com recursos também. Comprove que a sua pontuação não está correta, que você não concorda com a sua classificação. Em espaço próprio no sistema de inscrições, no período certo, também é uma alternativa. E uma outra alternativa também é contra o erro no somatório das notas do sistema de inscrição. Para os processos seletivos, a partir da nota de desempenho, né, do desempenho escolar, tanto para os cursos técnicos e agora também uma alternativa para alguns cursos de graduação, né? Então, se você não concordar com o somatório das notas, com a média da nota de português, com a média da nota de matemática, você pode entrar com recursos também. É outra alternativa para recurso, tá bom? O slide 4 para mim agora, Virgínia, se você conseguir aí, por favor. Então, pessoal, agora nós vamos falar especialmente sobre o processo seletivo a partir da classificação pelas notas do Enem. E também vamos falar também sobre todas as outras, antes disso, me desculpe, nós vamos falar sobre as formas de oferta de vagas do processo seletivo do IFMG. De graduação, né, pessoal? Estamos falando exclusivamente de graduação neste momento. A mudança, a novidade que Virgínia anunciou no início da nossa conversa aqui, é que o processo seletivo de graduação ele terá 3 formas de oferta de vagas neste processo seletivo 2022. O candidato pode entrar por aproveitamento das notas obtidas no Enem. Qual a novidade neste processo? É que anteriormente nós avaliávamos 3 anos do Enem, hoje nós vamos avaliar 5 anos do Enem. Então, quem fez as provas do Enem entre os anos 2017 e 2021 podem fazer inscrição no nosso processo seletivo. Esta será uma forma de ingresso. Outra forma de ingresso do processo seletivo de graduação do IFMG será a partir da análise do desempenho escolar, mais uma prova de redação online. É para todos os campi e todos os cursos? Não. Especificamente para um grupo de cursos e um grupo de campi. Serão para alguns cursos dos campos de Bambuí, Campus Bambuí, Congonhas, Piuí e São João Evangelista. Os cursos
o quantitativo de vagas estão descritos nos editais, viu, pessoal? Então, bastante atenção. Essa é uma novidade também no processo seletivo de graduação, porque anteriormente nós tínhamos apenas a análise das notas do Enem, agora nós estamos com essa novidade para esses campi, que vão ofertar as vagas a partir do desempenho escolar, mais uma prova de redação online, que mais à frente a gente vai explicar direitinho como será essa prova de redação online. E pelo tradicional sistema unificado, seleção unificada, o SISU, que é um processo seletivo administrado pelo MEC. Por favor, Virgínia. Próximo slide. Enquanto a Virgínia administra o nosso próximo slide, pessoal, eu vou continuando no nosso diálogo aqui. Então, pessoal, para quem pode se candidatar aos nossos cursos de graduação? É preciso ter concluído o ensino médio, hoje, ou então até a data da matrícula. Então, se você está fazendo o terceiro ano, seu ano letivo não terminou ainda, vai terminar dezembro, janeiro, você é candidato, sim, aos nossos cursos de graduação, né? Então, mas nós, com a ressalva de que quando você for chamado, classificado, chamado para fazer a sua matrícula, você já tem que estar com o ensino médio concluído sem pendências. O que é sem pendências? Você não pode estar devendo nenhuma matéria do ensino médio. Beleza? Outra situação também que é básica para participar do processo seletivo de graduação. Então, é que se o processo seletivo for por análise das notas do Enem, é preciso ter feito o Enem em pelo menos um desses anos, 2017, ou 18, ou 19, ou 20, ou 21. Não é necessariamente todos os anos, não, pessoal. Um desses anos. Quem fez em mais de um desses anos, nós vamos aproveitar a nota que for maior. Tá bom? Então, esses são os pré-requisitos, os requisitos básicos para participar do processo seletivo de graduação. Virgínia, pode passar para frente para nós, por favor. Como serão classificados os candidatos nos processos seletivos dos cursos de graduação? Então, se for pela nota do Enem, que é que nós estamos falando agora, a classificação será feita pela ordem decrescente da nota. Isso quer dizer o quê? Da maior nota para a menor nota. Como serão olhadas essas notas? Então, será feita uma média, pessoal, de todas as notas obtidas pelo Enem, do ano que for ser avaliado, né? Mais a nota da redação, faça uma média e classifique seus candidatos. Nós não podemos ter redação zerada aí. O candidato que tiver uma redação zerada no ano do Enem, este ano está sem efeito para a classificação, tá bom? E no processo seletivo, pelas notas obtidas pelo Enem, ele teve início, as nossas inscrições tiveram início no dia 4/10, elas vão terminar no dia 4/11. E quando será o resultado desse processo seletivo, pessoal? Porque a gente depende das notas do Enem. Então, nós divulgaremos os resultados, pessoal, quando o resultado do Enem de 2021 for divulgado pelo MEC. Então, no nosso cronograma, nós não colocamos a previsão do resultado final em função disso, porque a gente depende do resultado do Enem. Então, basicamente, o processo seletivo pelas notas do Enem é o mesmo de sempre, somente com alteração do aumento do número dos anos que serão avaliados. Virgínia, podemos passar para a tela seguinte. A nossa próxima conversa, pessoal, vai falar sobre a novidade no processo seletivo de graduação, que é o processo seletivo por análise do desempenho escolar, mais uma redação online, que vai acontecer nos campi de Bambuí, Congonhas, Piuí e São João Evangelista, né? Então, a gente considera que esse processo vai ser realizado em 2 etapas. Por que 2 etapas? Uma delas vai ser analisar o desempenho escolar de língua portuguesa e matemática do primeiro e segundo ano dos candidatos. Então, faça uma média, né? Notas, classificação da média maior para a menor. E depois, a segunda etapa desse processo seletivo vai ser uma redação, uma prova de redação. Mas será uma prova de redação online. Então, daqui a pouco a gente fala mais sobre a prova de redação online. Mas quais são os documentos que eu preciso ter para fazer esse processo seletivo nesses campi, Bambuí, Congonhas, Piuí, São João Evangelista, nos cursos que estão sendo ofertados a partir desse modelo de oferta de vagas? Quais são os documentos válidos? Então, pessoal, junto com a sua inscrição, você vai precisar anexar um histórico escolar ou um documento que contém as notas de português e matemática,
né, do final do primeiro e segundo anos. Para que precisa disso? Para que você seja classificado, para que a gente possa fazer a média e fazer a classificação dos candidatos. Então, ou você pode inserir o histórico escolar no ato da inscrição, ou uma declaração escolar. Você pega essa declaração na escola de origem. Cuidado para que, quando você for inserir essa declaração, ela esteja legível, assinada pelas pessoas da sua escola de origem, com carimbo, né? Aí, na hora que você for fazer a foto ou inserir o documento em PDF, você observe bem se ele está bem legível, se qualquer pessoa que for fazer a retirada das notas consegue compreender, para que você não perca a oportunidade de participar do nosso processo seletivo. Então, os documentos válidos são ou histórico escolar ou declaração escolar. Virgínia. E outra coisa, pessoal, o formulário de inscrição. Como devo preencher esse formulário eletrônico de inscrição para esse processo seletivo por análise do desempenho escolar? Esse formulário, ele tem alguns campos que precisam ser preenchidos obrigatoriamente. Você precisa escolher se você vai fazer o processo seletivo por análise do desempenho escolar ou se você vai querer fazer o processo seletivo pela análise das notas do Enem. Isso é uma escolha sua, né? Alguns cursos e alguns campos deixam essa alternativa, deixaram nesse processo seletivo 2022, essa alternativa para os candidatos. Então, analise lá. Eu quero fazer para os cursos de graduação de São João Evangelista. Esse São João Evangelista vai ofertar as vagas exclusivamente a partir do desempenho escolar e mais uma redação online. Observe isso. Eu quero para o curso de Bambuí. Bambuí já tem alternativas variadas, então você precisa analisar direitinho a área de inscrição do processo seletivo, ele deixa claro quais são os cursos, qual a modalidade de oferta de vagas, de acordo com a sua escolha é que você vai fazer a sua inscrição e a inserção do documento no formulário eletrônico, se for o caso, né? E essa prova de redação online, pessoal, que vai ser feita nesses campi para essa modalidade de oferta de vagas, como que será essa redação? Essa redação, pessoal, vai acontecer no dia 12 de 12 de 2021, no dia 12 de dezembro, vai ser num dia de domingo. Mas onde que nós vamos fazer essa redação? Ela vai ser inserida no sistema de inscrição. Então, onde você abriu com o seu login e senha, com esse mesmo login e senha, você vai abrir o sistema de inscrições e ele vai abrir para você um espaço onde você vai digitar a sua redação. Mas qual é o tema dessa redação? O tema da redação você vai receber na hora que você acessar o sistema com o seu login e senha. Beleza? E quais são as regras para essa redação? Como ela vai ser feita? Qual o tipo de computador? Qual o tipo de formatação que vai ser feita? Nós vamos publicar mais próximo ao dia de você fazer a redação, não tão próximo, mas daqui mais uns dias, um edital de convocação exclusivo para a redação. Nesse edital, nós vamos esclarecer direitinho qual o tamanho da fonte, quantas linhas, mínimo de linhas e máximo, qual a configuração que o computador tem que ter, detalhar toda a prova de redação online para você. Então, não precisa ter pânico em relação à prova de redação, a prova vai somar com a sua nota. Ela não veio excluir, ela vai ser uma alternativa que vai ajudar o candidato somando pontuação à sua nota, tá bom? Mas quais serão esses temas? Esses temas vão falar sobre o quê? O que se fala hoje em dia em redação? Então, nós temos que o tema da redação, ele pode ser um tema de ordem social, científica, cultural, política. Então, é preciso que você veja uma televisão, saiba que estão os acontecimentos atuais, né, para que você possa desenvolver o seu texto com mais facilidade, tá bom? E a nota da redação? Qual será a nota de corte de redação? Qual a pontuação dessa redação? A redação, pessoal, que vai ser avaliada no processo seletivo de graduação desses campi, ela vai trazer dois conceitos básicos. O conceito suficiente ou insuficiente. Então, você fez a sua redação. Se você fez a sua redação e o texto da sua redação está escrito em língua portuguesa, isso é uma exigência para que sua redação configure dentro do conceito suficiente. Se você falou sobre o tema proposto, você não fugiu do tema proposto, também é um pré-requisito para que a sua redação ganhe o conceito suficiente.
Se você não desrespeitou ninguém, não falou sobre desrespeitando os direitos humanos dentro da sua redação, né? Você também é candidato a receber um conceito suficiente na sua redação. Agora, se você, na redação proposta, você escreveu a redação numa língua que não é portuguesa, espanhol, por exemplo, nós pedimos que você falasse sobre o Brasil, você falou lá sobre Portugal, e entre outras situações que fogem, né, as competências mínimas que vão ser avaliadas, estou falando delas aqui, mas elas estão previstas em edital, pessoal. Aí você vai ter um conceito insuficiente. Com um conceito insuficiente, não é possível prosseguir no processo seletivo. Aí a pessoa é desclassificada. Mas o nosso entendimento, o nosso desejo é que a redação venha somar para todos os candidatos, somar oportunidades, né, somar oportunidade de fazer os cursos, somar pontuação, somar a situação, somar para ele me fugiu a palavra aqui, pessoal, mas dar para ele mais oportunidade de concorrer às vagas no nosso processo seletivo. Virgínia. Mas o candidato que mora no exterior, como é que ele vai fazer para fazer esse processo seletivo de graduação se os históricos são tão atípicos, são tão diferentes dos históricos que a gente comumente recebe nas escolas aqui do Brasil? Que documento ele deve inserir? Então, se é um candidato que veio do exterior, pessoal, ele deve inserir o seu histórico escolar ou uma declaração que contenha a nota final do último ano cursado dele de matemática, e também a nota final da língua oficial onde ele estudava, se for espanhol, se for inglês, se for outra língua. Então, é a nota final dessa língua oficial, do último ano estudado, cursado por ele. Tá? E esse documento ele deve ser emitido por órgãos competentes aqui no Brasil para emissão de documentos estrangeiros. Tá bom? Então, o edital também prevê esta situação. E, para terminar a minha fala aqui em relação ao processo seletivo de graduação, nós vamos relembrar aqui a questão das inscrições e do resultado final, quais são as nossas datas. Né? As nossas inscrições iniciaram no dia 4/10 e vão até o dia 4/11, no nosso processo seletivo de graduação. A nossa redação online vai ser aplicada no dia 12/12, num domingo, né, no nosso ambiente de inscrições, né, como já falei, e o resultado final para o processo seletivo, a partir da análise do desempenho escolar e a redação online, nós temos, sim, a previsão de finalizar, segundo o nosso cronograma, que vai ser no dia 11 de janeiro, nós podemos já publicar o resultado final desse processo seletivo nosso. Então, pessoal, essas são as regras gerais para o curso, para os nossos processos seletivos de graduação, e nós esperamos que vocês tenham compreendido. Estamos à disposição para responder as perguntas e as dúvidas que vocês tiverem. Muito obrigada, e eu permaneço aqui na sala. Obrigada, Virgínia. Muito obrigada, Vilma. E agora nós vamos com o Yuri, que vai falar para a gente algumas questões relacionadas à seleção para os cursos técnicos. O Yuri, que é nosso colega lá de Governador Valadares, coordenador do registro acadêmico do campus Governador Valadares. Seja bem-vindo, Yuri. Virgínia, obrigado. Pessoal, boa noite. Eu já vi que o chat está bastante movimentado aí, muita gente interessada e com dúvidas sobre o processo seletivo. A Vanessa está aqui do lado, me acompanhando, minha colega de campus, um prazer ter a Vanessa aqui comigo. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho dos cursos técnicos, né? A gente sabe que muita gente está esperando esse edital, porque é doido para estudar no IF, né? Sabe da qualidade dos nossos cursos e quer ingressar logo e ser aluno do IF. Mas vamos lá. Qual é o documento que rege o processo seletivo? É o edital. Eu estou vendo muita pergunta ali no chat que, às vezes, é falta de leitura. Então, assim, esse momento aqui é para a gente discutir um pouco alguns pontos do processo seletivo, mas a gente não consegue falar tudo. Então, quem quer ser aluno do IF, primeira coisa que tem que fazer é o quê, gente? Ler o edital. Se você não ler o edital e fizer a sua inscrição, você corre um sério risco de fazer um processo errado.
E eu vou falar algumas coisas que já aconteceram aqui no campus e por falta de leitura. Então, vamos lá. A gente está falando, então, do processo seletivo dos cursos técnicos integrados e subsequentes. Tá? O IFMG ele é uma instituição em rede, com campus em várias cidades de Minas Gerais. A gente vai falar algumas das cidades aqui. Quem está apresentando é a Virgínia. Virgínia, se puder passar para mim. Beleza, acho que está um pouquinho desconfigurado, sem problema. Quais são as opções de curso? Primeira coisa, né? Eu quero fazer um curso técnico no IF. A gente, nesse edital, está ofertando 2 tipos de curso técnico. Um curso técnico integrado. Gente, o que é o curso técnico integrado? Então, vamos lá. Yuri, eu estou ali no 9º ano do ensino fundamental e vou para o ensino médio. Tem curso técnico para mim? Opa, tem curso técnico para você sim. Como é que chama esse curso técnico, modalidade? Curso técnico integrado. Por que ele é integrado? Né? Porque ele integra as disciplinas básicas com as disciplinas técnicas. Então, você vai no IF e você vai fazer o ensino médio regular junto com o técnico. Olha a coisa boa, você vai estudar ali 3 anos e já vai sair com a profissão. Então, esse é o integrado. Pessoal, toma cuidado. Muita gente se inscreve errado, porque a gente tem mais um tipo de curso. Qual é o outro tipo de curso? É o técnico subsequente. O subsequente é diferente. Olha ali, é para quem já concluiu o ensino médio. Olha como é que o curso técnico é bacana. O curso técnico ele pode ser para aquele jovem ali de 13, 14, 15 anos que está entrando no ensino médio, mas ele também pode ser para aquela pessoa que já terminou o médio, tem 18, 19, 20, 30, 40 anos, independente da idade, terminou o médio e quer fazer um curso técnico. O subsequente é para isso, né? A pessoa que vai fazer é o técnico, mas já terminou o médio. Então, não tem de forma integrada como o outro. Ele vai lá no IF, vai estudar disciplinas específicas do técnico. Esse curso, né, geralmente ele varia de 1 a 2 anos, 1 ano e meio. E para quem é? Aquela pessoa que quer, né, sair com a profissão e a integração mais rápida no mercado de trabalho. Né? Yuri, eu estou precisando mudar mercado de trabalho, mudar os hábitos. Faz um técnico. Técnico subsequente, 1 ano e meio, 2 anos, você está formado com a profissão e excelente curso no IF. Então, será aí que gerou dúvida, gente? O que é o integrado e o que é o subsequente? Integrado. Terminei o fundamental e vou fazer o ensino médio no IF. O técnico integrado ao médio comum. Subsequente. Terminei o médio e vou fazer só o técnico específico. Olha só o que já aconteceu no campus aqui em Valadares. A pessoa chega toda feliz para fazer a matrícula, e aí quando ela vai fazer a matrícula, aí eu falo, não dá para fazer a matrícula. Você tem 14 anos, vai começar agora o ensino médio e você se inscreveu para o subsequente. Olha aí a importância de ler o edital e se inscrever no tipo de curso correto. Então, gente, e aí esse candidato às vezes não, ele perde a vaga, porque depois que já saiu o resultado, não tem como mais alterar. Então, gente, presta muita atenção nisso. Agora, Yuri, esses são os tipos de curso, né? Integrado e subsequente. E aí, cursos, gente, a gente tem aos montes. A gente tem, vou dar alguns exemplos, técnico em administração, técnico em química, técnico em automação industrial, em segurança do trabalho, em edificações. A gente tem uma série de cursos. Como é que eu vou saber? A Virgínia, logo no início da live, apresentou ali o nosso site inicial, onde você consegue ver os cursos por cidade. Tá? Agora, em quais cidades o IFMG está? Gente, o IFMG está em várias regiões de Minas Gerais. Quem aí é da região metropolitana, está ali na capital, pertinho da capital, a gente tem campos em Betim, em Ibirité, em Ribeirão das Neves, Sabará e Santa Luzia. 5 campos ali na região metropolitana. Então, tem muitas opções. Então, entra ali no nosso site e verifica qual é o técnico que tem em cada um dos campos. Yuri, não estou na capital, não estou na região metropolitana, estou na região central. Nossa, tem muito campus lá também. Tem Congonhas, tem Conselheiro Lafayette, tem Itabirito, Ouro Branco e Ouro Preto. E tem mais região, gente. Centro-Oeste de Minas, pessoal aí de Arcos, Bambuí, abraço a Bambuí, já trabalhei no campus de Bambuí.
pessoal de Formiga e o pessoal de Piuí. Bom, e aí tem uma região aqui, a minha região Vale do Rio Doce, Valadares, Ipatinga e São João Evangelista. E a gente ainda tem um campo na Zona da Mata, né? O pessoal de Ponte Nova pode estudar com a gente também. Então, gente, ó, infinidade de cursos técnicos, tá? Vem ser nosso aluno aqui no IF, olha direitinho o edital, vê qual é o curso que tem aí na sua região, escolhe o que você tem maior proximidade e faz a inscrição. E aí, gente? Mas aí, bom, Yuri, você já falou o que é o tipo de curso e onde tem IFMG. Mas como é que vai ser o processo de seleção? Bom, a gente já teve alguns processos seletivos no IF, a gente já teve prova, você vai lá no campus, como um vestibulinho que a gente chama, você faz uma prova. Ano passado e esse ano, a gente teve um modelo um pouco diferente em função, né, da pandemia e da situação que a gente está vivenciando. E se Deus quiser, Vilma, vai ser a última, né? Acho que ano que vem, se Deus quiser, a gente já está fora disso e a gente vai poder se encontrar e fazer prova presencial e vai ser diferente. Mas vamos lá. Esse ano a avaliação ainda é por desempenho escolar. O que a gente vai fazer, então? Vai avaliar qual foi o seu desempenho durante o ensino fundamental. Fundamental todo, Yuri? Não, não é o fundamental todo. Ó, dessa vez, a gente vai considerar a nota do 6º e do 7º ano do ensino fundamental. Ou é algo paralelo a isso, porque às vezes em algum estado, alguma escola, não se chama 6º e 7º ano, mas é algo que seja paralelo, mas em geral, aqui em Minas, 6º e 7º ano do ensino fundamental. Isso para os cursos técnicos integrados. Mas tem a moçada aí, pessoal do subsequente, eles estão de fora? De jeito nenhum. Né? A gente vai fazer a avaliação deles, continuam valendo as notas do técnico subsequente do 1º e do 2º ano do ensino médio. Vanessa, será que gerou dúvida? Vou falar aqui de novo, hein, Vanessa? Vanessa é minha colega aqui, gente. Quem é do técnico integrado, 6º e 7º ano e do ensino fundamental. Quem é do técnico subsequente, 1º e 2º ano do ensino médio. Yuri, mas como é que eu vou comprovar isso? Gente, aí a gente vai precisar de documento, né? A gente vai precisar de documento oficial para comprovar essas notas. Vamos lá. Quais são os documentos válidos? Os documentos válidos, a Vilma até falou do superior, são muito similares. São documentos emitidos pela escola de origem, né? Geralmente é o histórico, mas às vezes o histórico não está pronto, não conseguiu pegar. Uma declaração informando as notas de português e matemática. Eu não sei se eu falei lá em cima, mas essa análise curricular vai considerar essas duas disciplinas, tá, gente? Português e matemática. E aí, então, através do seu histórico, a gente comprova essas notas e faz a média. Ou, caso você não consiga o histórico com a escola, algum documento da escola, uma declaração carimbada e assinada, falando qual foi a nota que você tirou. Agora, gente, tem que ler o edital. No edital, está lá cada item detalhando como é que tem que ser esse documento, falando, por exemplo, Yuri, na minha escola é conceito, não é nota, lá no edital tem. Então, gente, seguinte, leia o edital. Ô, Yuri, eu estou vendo essa live aqui, eu tenho 14 anos, 15 anos, chama seu pai, chama sua mãe, chama o responsável legal. A hora que você tiver certeza absoluta que você entendeu o edital, aí você vai fazer a inscrição. Não erre na inscrição, é uma decisão muito importante, pode alterar aí 3 anos da sua vida inicialmente, depois mais, que você vai levar o IF para a vida. E às vezes você vai fazer uma inscrição na correria e acaba errando. Então chama pai, mãe, responsável para a leitura do edital. A live é para chamar a atenção de vocês e dar dicas iniciais, não dá para falar tudo. Bom, e onde e quando me inscrever? A Virgínia até falou aí no início um pouquinho. Virgínia, mas você me perdoa, vou falar mais uma vez aqui, tá? Para ficar bem claro, pessoal. Onde e como me inscrever? Você vai acessar o nosso site, www.ifmg.edu.br. Aí vai ter essa tela bonita. O pessoal da comunicação do IFMG arrebentou esse ano, a comunicação está fantástica, as peças estão lindas. E aí você vai clicar aí, ó, em inscrições. E quando você clicar em inscrições, vai abrir aquela tela que a Virgínia também mostrou, inscrições técnico e superior.
quem quer fazer o técnico, estou falando pessoal do técnico agora, vai inscrever lá inscrições em curso técnico e aí vai aparecer uma outra tela, que é a tela da Fundação Cefet Minas, que é uma fundação responsável por esse processo seletivo, é parceiro do IF. Então, você vai clicando e vai chegar nessa tela. Você vai fazer o seu cadastro, clicar, gente, em se inscrever e vai fazer a inscrição, novamente. Só clica nesse botão aí depois que você lê o edital e tem certeza, gente. Não vai fazer, nossa, Yuri, hoje é dia 7, tem que fazer minha inscrição, agora meia-noite. Gente, vai até o dia 20, vai até o dia 4/11, tem tempo ainda, né? Mas já leia o edital, porque você tem que pedir documento lá na escola. A Vilma também já falou, né, Vilma, do período de isenção. Então, assim, a taxa esse ano é R$20, mas ninguém vai ficar de fora, gente. Yuri não tem condições de pagar, né? Vai apertar para minha família. O IF não vai perder você por causa disso. Só que você vai ler o edital, ver quais são as condições, e aí vai comprovar essa inscrição. Então, o período de isenção é de 4 a 22/10, também no site. Período de inscrição, 4/10 a 4/11, um mês aí, leitura do edital, conversar com o pai e mãe, verificar as possibilidades, ir na escola e buscar o documento, e depois fazer inscrição. Bom, fiz inscrição. Eu sei que você fez inscrição, vai ficar o quê? Ansioso, esperando sair o resultado. E aí a gente começa a receber um tanto de e-mail de candidato ansioso, viu, Virgínia? Lota a gente de e-mail, as redes sociais, muita gente perguntando, porque é muito importante. Então, a pergunta é quando sai o resultado? Vamos lá. O edital traz essa previsão para o técnico. Do superior, né, não dá para trazer do Enem, porque vai depender do resultado do Enem. Mas do técnico a gente já tem datas previstas. Publicação do resultado preliminar, 15/12. Tá? Então, 15/12, resultado preliminar. Por que preliminar? Porque a Vilma falou. Eu vi lá alguma coisa que não, eu acho que não está correta. Você tem possibilidade de entrar com recurso, que é formalizar. Você falou, isso aqui pode estar errado. E aí o IF vai analisar esses recursos e o resultado final sai no dia 4/1 de 2022. E aí, meu amigo, se tudo der certo, é só festa na sua casa aí, comemorando a aprovação e começar a juntar a documentação para a matrícula. Ô, gente, já vou alertar. Já leu o edital, já olha quais são os documentos para a matrícula, porque na hora que você é convocado para o campus, tem que fazer. Esse ano, a matrícula vai ser online. Ó, já no meio do ano também já foi, mas já há um tempinho a gente está conseguindo fazer isso. Então, fique lá, comemore, separe a documentação e vem fazer matrícula. E aí, gente, só para fechar, é isso aqui. Faça inscrição, estude no IFMG. Vai ser uma experiência fantástica na sua vida. Você vai atuar num ambiente rico, diverso, múltiplo, e vai fazer toda a diferença. Virgínia, acho que é isso daí. Acho que um recado deu para ser dado, né? Bom, brigadão. Pessoal, obrigado. Muito obrigada, Yuri. E agora, gente, nós vamos com a Mônica. Mônica está sendo super requisitada aqui, Mônica. O pessoal que está perguntando coisas sobre as cotas, quer saber se pode concorrer na ampla concorrência e também nas vagas reservadas. Eles querem saber várias coisas aqui. A Mônica vai falar para a gente, a Mônica é professora de Sociologia do Campus Betim, vai falar para a gente, vai tirar essas dúvidas sobre as cotas, prestem bastante atenção. E ela vai falar também sobre o processo de heteroidentificação que vai ter nesse processo seletivo. Mônica, seja bem-vinda, fique à vontade. Obrigada, Virgínia. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo e vai nos assistir. Eu já vi as perguntas no chat, então vou tentar responder as perguntas referentes a cotas. Eu vou pedir para a Virgínia para colocar, ou para o Joarli, para colocar aquele único slide que eu preparei, que é a partir desse slide que eu vou explicar. Mas a primeira coisa importante: quem se inscrever para a reserva de vagas só vai concorrer na reserva de vagas. Eu vi lá no site alguém perguntando, mas se eu me inscrever na reserva de vagas, eu também concorro na ampla concorrência? Não. Então, olha só, o Yuri falou, prestem atenção, leiam o edital, para que ninguém marque a opção incorreta, ok? Bom,
ponto de partida para concorrer à reserva de vagas. Ter estudado em escola pública todo o período anterior ao nível que você quer concorrer. Então, quem vai fazer o ensino médio no IFMG, né, ou o ensino técnico, né, o ensino médio integrado, precisa ter estudado do 1º ao 9º ano totalmente em escola pública. Mônica, pode ser uma escola filantrópica? Não pode. Uma escola particular que eu tive bolsa de estudos? Não pode. As escolas do Sistema S, Senai, Senac, SESI, pode? Não pode. Escola pública do 1º até o 9º ano da escola, para que possa concorrer na reserva de vagas para o ensino médio. Quem vai fazer curso subsequente, que é aquele curso depois do ensino médio, tem que ter estudado todo o ensino médio em escola pública. Quem vai concorrer ao curso superior? Todo o ensino médio em escola pública. Gente, isso é importantíssimo. Primeira condição para concorrer às vagas reservadas. 50% das vagas de todos os cursos, metade, são reservadas para estudantes de escola pública, desde que, né, esse candidato, essa candidata tenha estudado todo o período anterior, o nível anterior em escola pública. Ok. Então, estudei escola pública, eu quero concorrer a uma vaga. Como é que eu escolho a categoria de reserva de vagas? Porque nós temos 3 categorias de reserva de vagas. Nós temos reserva de vagas para pessoas de baixa renda, ou seja, aquela situação familiar em que, somada ao rendimento bruto de todos os componentes da família e dividido pelo número de componentes, o resultado por pessoa seja até, está aqui nesse ladinho vermelho, quem está com o mouse aí, por favor, está na coluna, isso, está aqui na coluna da esquerda, né? Quem tem, precisa que esse resultado por pessoa seja de até um salário mínimo e meio. Nos dias de hoje, isso corresponde a R$ 1.650. Então, nós temos vagas reservadas para pessoas de baixa renda. Lembrando o requisito 0, escola pública. Quando chega, né, nessas vagas reservadas para as pessoas de baixa renda, nós temos 2 grupos. Nós temos um grupo de pessoas que, independente da cor ou da raça, elas vão concorrer a essas vagas, e tem um outro grupo, que são as pessoas que vão se autodeclarar pessoas pretas, pessoas pardas ou pessoas indígenas. Essas são as famosas cotas raciais, né? A gente ouve falar muito sobre isso, e eu vou falar ainda mais porque tem mais uma etapa no processo de matrícula. Tá? Então, eu vou voltar tudinho. Escola pública, bacana. Se tem baixa renda, a renda por indivíduo, né? Depois daquela soma e divisão pelo número de integrantes da família, for de até R$ 1.650, aí o candidato pode escolher. Se não for, né, se não quiser concorrer à cota racial, não puder, vai escolher a modalidade L de limão, L1, pessoa de baixa renda, independente da cor e da raça. Se esta pessoa, se este candidato ou candidata quiser concorrer à cota racial, né? Por quê? Porque se percebe como uma pessoa de pele preta, de pele parda ou for indígena, vai competir na cota L2, limão 2. Joia? Mas se essas pessoas, né, de baixa renda forem pessoas com deficiência física, é uma outra cota que nós temos. Se essas pessoas tiverem deficiência física e forem pessoas pretas, pardas, indígenas, vão na L10, que é essa caixinha, que está aqui à esquerda do vídeo, né? L10. Então, L10, pessoas de baixa renda, preta, pardo, indígena e PCD. Se não for, né, preto, pardo ou indígena, vai ser o L9,
porque é PCD e baixa renda, ok? Então, olha só, baixa renda. L1 independe da cor e da raça. L2, se for preta, parda ou indígena. PCD, baixa renda, independente da raça. L9. Se for PCD, baixa renda, preta, parda ou indígena, L10. Tudo bem? Agora vamos aqui para a coluna da direita, para o lado direito aqui do nosso vídeo. Né? Nós falamos das cotas reservadas para pessoas de baixa renda, que é até um salário mínimo e meio, R$ 1.650. Mas, se a renda, né, o resultado da renda bruta dividido pelos indivíduos for maior do que esse valor, não pode concorrer? Claro que pode. Nesse caso, a cota vai independer da renda, mas ela ainda vai se dividir em cota racial e cota para PCD. Vamos olhar aqui do nosso lado direito. Se essa pessoa que independe da renda, independe, porque não é uma pessoa nem preta, nem parda, nem indígena, ela vai concorrer no L, 5. Independe da renda, é mais do que um salário mínimo e meio, né? E ela também não concorre como cota racial, L5. Ok? Se essa pessoa que não concorre, né, como cota racial, independe da renda, tiver deficiência física, vai concorrer com L13. Olhem aqui no vídeo, são as duas caixinhas mais à direita. Aí vamos aqui para essa um pouquinho à esquerda. Se independer da renda, mas essa pessoa for preta, parda ou indígena, ela vai concorrer no L6, meia dúzia, ok? Se essa pessoa independe da renda, for preta, parda ou indígena e PCD, ela vai concorrer no L14, ok? Esse universo aqui que eu falei até agora vai corresponder a 50% das vagas ofertadas para cada curso. Mas tem uma vaga ainda, que está aqui nessa caixinha do meio, né? Essa vaga é uma ação afirmativa do Instituto, então em todos os cursos haverá uma vaga e aparece esse código aqui, ó, V de vaga, e tem um número 3985, que é uma vaga para PCD, pessoa com deficiência, que independe da sua cor e raça, independe da sua renda, desde que esta pessoa tenha estudado na escola pública no nível anterior ao que está se candidatando. Tudo bem até aqui? Compreendido? Lembrando que é preciso escolher a vaga correta. O L, né, a letra L de limão, correto. Baixa renda. 1, se independe da raça. 2, se for preto, pardo, indígena. 9, PCD, baixa renda, independe da raça. 10, PCD, preto, pardo, indígena, baixa renda. E aí a gente vai para o outro lado, né? L5, independe da raça e da renda. L6, independe da renda, mas precisa ser preto, pardo ou indígena. PCD, que independe da renda. Se for preto, pardo, indígena, é o L14. Se independer também da cor e da raça, L13. Me inscrevi nas cotas sociais, né? que é todo esse conjunto aqui de estudantes egressos da escola pública. Eu posso também concorrer na ampla concorrência? Não, vai concorrer nessas vagas, a não ser, né, que haja uma sobra de vagas na ampla concorrência, e aí tem um remanejamento. No edital, vocês vão ver um quadro cheio de letrinhas e setinhas, para vocês poderem compreender como é que se dá esse remanejamento de vagas, ok? Uma outra parte importantíssima, mas agora diz respeito às cotas raciais, ou seja, as pessoas que se autodeclaram, né, elas vão preencher um documento. No momento da matrícula, elas vão preencher um documento dizendo: olha, do edital X, né, o número do edital, eu fui aprovado para uma vaga
é étnico-racial. Então, vai dizer, eu sou uma pessoa negra de pele preta, aqui ó, não é o meu caso. Ou então, eu sou uma pessoa negra de pele parda, que é a pele mais clara do que preto. Ou eu sou indígena. No caso das pessoas indígenas, essa autodeclaração ela vai ser comprovada por uma documentação específica, que pode ser um documento da FUNAI, da Fundação Nacional do Índio, pode ser um registro chamado RANI, ou uma declaração de lideranças indígenas. Então, essa autodeclaração de quem diz, né, eu sou indígena, vai ser comprovada por um documento. Mas e aí, no nosso caso, assim, pessoas como eu, que dizem que são negras de pele preta ou parda, aí vai preencher uma declaração dizendo o seguinte, olha, eu concorri a uma vaga étnico-racial, eu sou negra de pele preta ou de pele parda, e aí vai justificar porque se considera, né, uma pessoa preta ou parda. Com esse documento, que é essa declaração, a candidata ou candidato vai ser entrevistado por uma comissão que chama heteroidentificação. O que é isso? A minha identificação como uma pessoa de pele preta será validada por outra pessoa. Essa outra pessoa, na verdade, são 3 pessoas, né? São 3 pessoas que vão cumprimentar vocês, vão dizer bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Por favor, diga seu nome completo, né? Vai perguntar se vocês leram o edital, vai perguntar se vocês, de fato, se inscreveram para essas vagas reservadas para pessoas pretas, pardas, né? Vocês certamente vão confirmar, e vai perguntar a vocês, diga aí, por que você se considera uma pessoa preta ou parda? E aí vocês vão responder. Mas atenção, essa comissão, ela não vai dizer para vocês se de fato vocês são pessoas pretas ou se vocês são pessoas pardas. Não é isso. Essa comissão, ela vai olhar para vocês para identificar em vocês traços fenotípicos, ou seja, traços físicos que fazem com que no cotidiano vocês sejam identificadas como pessoas de pele preta ou parda. Que traços são esses? Olha, para mim já está fácil, né, de falar para vocês. É o tom da minha pele, né? É a espessura, o tipo do meu cabelo, a espessura do meu cabelo. Deixa eu ajeitar aqui, porque senão fica feio o penteado, né? É o tamanho, o formato do nariz, é o tamanho, o formato da boca, a espessura dos lábios, né? São esses traços que fazem com que no cotidiano, no nosso dia a dia, nós sejamos, né, consideradas pessoas negras, ok? Mônica, todo mundo de pele morena é uma pessoa parda? Atenção! Quando nós falamos em pessoas pardas, nós estamos falando de pessoas, né, que são descendentes de pessoas negras. E dependendo, né, dos arranjos conjugais, dos casamentos familiares, elas têm um tom de pele mais claro do que o preto, né? Porque a gente não pode imaginar que todo mundo de pele preta, né, tenha o mesmo tom de pele, a mesma cor. Então, essa comissão não vai tratar ninguém mal, não vai reprovar ninguém. O que essa comissão vai fazer é olhar para cada um de vocês no sentido de identificar os traços, né? A gente chama, é um nome difícil, né? Fenotípicos, né? Esses traços físicos que são características de pessoas negras. Ah, mas eu passei pela comissão e a comissão indeferiu, não reconheceu em mim esses traços. O que eu faço? Bom, aí eu vou pegar lá, né, uma folha de papel, vou apresentar uma justificativa, ou seja, um recurso dizendo que aquela avaliação está incorreta ao meu julgamento, né? Então, eu vou dizer, olha, discordo com esta avaliação por tais e tais motivos. Aí, uma outra comissão
vai ler essa justificativa, vai olhar o vídeo, porque também já perguntaram se essa entrevista da comissão de heteroidentificação, ela é gravada? Sim, ela é gravada justamente para permitir a comissão que se chama comissão recursal. É a comissão que vai avaliar, vai analisar os recursos. Então, a partir dessa gravação, que esta comissão vai emitir o parecer. Então, eu, como candidata, eu preciso facilitar a minha heteroidentificação. Como assim? Olha, eu tenho que me apresentar com o meu rosto visível, né? Para que possam me ver. Né? O meu cabelo, na medida do possível, o meu cabelo tem que estar no estado natural e visível para as pessoas. Né? O meu rosto, né? Aqui o meu pescoço, as minhas mãos, os meus braços, para que a pessoa que vai, né, fazer essa validação, ela possa, de fato, ver que eu sou uma pessoa de pele preta, ou que vocês são pessoas de pele parda, ok? Então, é importante que a gente facilite o trabalho desta comissão. Eu vi uma pergunta de uma jovem que tem menos de 18 anos. Nesse caso, como é que faz? Quem tem menos de 18 anos, é importante, gente, qualquer pessoa que se inscrever para essas cotas, essas vagas que são reservadas para pessoas pretas e pardas, tem que passar por essa comissão. Se não passar por essa comissão e houver a resposta positiva, o deferimento não consegue fazer matrícula, tá? Então, se tiver menos de 18 anos, precisa ir acompanhada ou acompanhado por uma pessoa responsável por ela, por essa estudante ou por esse estudante. Se o responsável ou a responsável não puder comparecer, vai uma outra pessoa com mais de 18 anos, mas com uma procuração da pessoa responsável, ok? Então, quem tem menos de 18 anos vai acompanhada, porém, no momento da entrevista, né, estará sozinha, sem essa pessoa acompanhante, para que possa ser garantido o sigilo de todo o processo, ok? Bem, eu imagino que eu tenha respondido as questões que estavam no chat. Se tiver mais alguma e eu puder ajudar, eu retorno. Virgínia, muito obrigada. Estou devolvendo para você aqui a tela. Obrigada, Tamires. Mônica, nós que te agradecemos, você tirou várias dúvidas do pessoal, e esse esclarecimento é sempre muito importante, é bom vocês ficarem atentos, quem não tiver entendido, assiste de novo essa parte da live, porque é muito comum, infelizmente, os candidatos preencherem errado e depois terem algum problema com isso, a gente não quer que isso aconteça com vocês, né? Gente, nosso prazo está bastante estourado, mas eu vou chamar aqui o pessoal de volta para responder algumas perguntas que foram mais frequentes aqui no chat, que a gente recebeu em outros canais também, tá bom? E aí a gente responde rapidamente, e lembrando que tem também um link com as perguntas frequentes, que a grande parte do que vocês perguntaram aqui está respondido também lá, tá bom? Deixa eu chamar de volta aqui a Vilma. Cadê o colega Yuri? Sejam bem-vindos de volta. Vamos ver algumas perguntas aqui do pessoal. Olha só, eu tenho uma pergunta aqui sobre como é que é feito o preenchimento das vagas. Vilma, você pode responder isso para o pessoal, por favor? Com certeza, Virgínia. Pessoal, o preenchimento das vagas nesse processo seletivo de 2022 trouxe uma novidade em relação ao processo seletivo de 2021. Então, como que nós vamos fazer para preencher as vagas? Quais são os critérios? Qual o grupo que vai ser contemplado primeiro, né? Então, nós falamos anteriormente na nossa conversa que 50% das vagas, no mínimo 50% das nossas vagas, dos nossos cursos técnicos, integrados, subsequentes ou de graduação, elas são reservadas para o grupo de cotas, né? Para o grupo, para a reserva de vagas. E até 50%
das vagas restantes, elas são destinadas ao grupo de ampla concorrência. Quem é ampla concorrência? São aquele grupo de pessoas que não se encaixa dentro do grupo com as características de L1, das vagas reservadas, ou L13, ou V39, 85, né? Aqueles outros grupos, 9 grupos que nós temos, pelos quais, onde a gente distribui as vagas. Então, é isso, pessoal. Como serão preenchidas, então, essas vagas que serão ofertadas pelo IFMG? Serão preenchidas de 2 formas inicialmente. Primeiramente, nós vamos considerar todos os candidatos inscritos em determinado curso. Por exemplo, nós temos o curso de Química em Betim, técnico integrado em Química em Betim. Como que nós vamos distribuir as vagas desse curso? Nós vamos olhar na lista de inscritos todos os candidatos que se inscreveram para o curso técnico integrado em Química, vão se candidatar às vagas, vão concorrer às vagas de ampla concorrência. Então, até 50% dessas vagas estarão destinadas a todos os candidatos, independentemente do grupo que ele se inscreveu. Então, até 50% dessas vagas estão reservadas para todos os candidatos de um modo geral. Feita essa classificação, nós passamos para a segunda etapa do preenchimento das vagas. Estou chamando de segunda etapa. Então, após essa classificação, nós vamos preencher as vagas de acordo com o grupo de reserva escolhido pelo candidato no ato da inscrição. Então, você concorreu primeiro junto com todo mundo, aquele grupão. Depois você vai passar a concorrer exclusivamente com o grupo de reserva de vagas que você fez a escolha no ato da inscrição. L1, você vai concorrer com o grupo que se inscreveu para a vaga L1. L9, você vai concorrer com o grupo que se inscreveu para a vaga L9, e assim sucessivamente. Então, nós estamos considerando que nós temos 2 momentos distintos e especiais para você participar do processo seletivo. Primeiro, junto com o grupão. Depois, exclusivamente com o grupo de reserva de vagas que você escolheu. Entendeu, Virgínia? Deu para entender direitinho? Sim. Ô, Vilma, tem uma pergunta aqui também, se o IFMG reserva vaga para pessoas com deficiência. Sim, nos nossos editais, em todas as turmas, nós reservamos, no mínimo, uma vaga para pessoas com deficiência. Viu, Virgínia? No mínimo. E esse quantitativo, pessoal, varia de acordo com o número de vagas que são ofertadas. Quanto mais vagas são ofertadas, mais possibilidade de pessoas com deficiência têm de entrar nas nossas turmas, né? Porque aí o quantitativo de número de vagas reservadas para pessoas com deficiência aumenta gradativamente, né? De acordo com o número de vagas ofertadas. Perfeito, Vilma, muito obrigada. Yuri, tem uma pergunta aqui que é a sua cara, Yuri. O pessoal está confuso aqui no chat, querendo saber como que funciona a análise das notas, essa questão de média. Dá uma palhinha. O pessoal está ansioso, né, Virgínia? Nem se inscreveu ainda e já quer saber como é que vai valer a minha nota. Tá certo, gente. Ó, pessoal, eu vou fazer igual eu falei com vocês. Eu vou com o edital, tá, Virgínia? Eu vou abrir ele aqui e vou falar e vou te falar qual que é o item. O melhor companheiro do candidato é o edital, né, Yuri? Nossa, vai ler, vai tirar dúvida, vai pegar marca-texto ou online, vai conversar, mas, ó, só vai clicar lá, se inscrever e efetivar depois, se não tem mais dúvida. Não é isso, Mônica? Tem que ser. Vamos lá. Essa resposta está no item 10.1. Anota aí, gente. 10.1 do edital. Ó, a classificação do candidato neste processo seletivo será processada a partir da média simples. O pessoal que não tomou pau aí em matemática e tirou nota alta deve saber. Média simples das notas obtidas em português e matemática, ao final do 6º e do 7º ano. Então, vamos lá. São 2 disciplinas, 2 anos, vão ser quantas notas, gente? 4. Então, vamos tirar a média disso. É isso, né, Vilma? Estou passando vergonha aqui, não. Estou lendo edital. Beleza. Então, gente, tirou dúvida? Técnico integrado. Média simples de português e matemática do 6º e do 7º ano. Mas não vou esquecer do pessoal aqui do técnico integrado, né? Que é as notas obtidas em português e matemática, média simples também, ao final do 1º e do 2º ano. Vilma, no superior, com a análise de análise currículo mais redação, é isso também, não é? 1º e 2º anos, língua portuguesa e matemática também. Beleza, acho que está respondido, Virgínia.
Beleza, Yuri, muito obrigada. Mônica, ainda tem algumas dúvidas a respeito da questão da entrevista. Vamos ver se você pode responder para a gente aqui. Quais os documentos que eu devo levar para a entrevista e como saber sobre o dia, hora, horário e as orientações para esse processo de heteroidentificação? Ok. Em cada unidade do IFMG, em cada campus, tem uma comissão constituída para poder fazer esse procedimento. Então, a candidata ou candidato que se enquadrar, né, nessas cotas raciais, essas que vão pela comissão, né, vão ser informados. É importante ficar acompanhando as informações no site do campus para o qual você se inscreveu, porque essas entrevistas elas têm dia e horário marcado. Mas a gente está num contexto de pandemia. E aí, como é que vai ser no ano que vem? Nós não sabemos. Se houver alguma mudança no cenário, né, a comissão de heteroidentificação mais a pró-reitoria de ensino, né, no caso, aí o setor da Vilma vai informar para essas candidatas, para esses candidatos. O que precisa levar para essa entrevista? Primeiramente, é um formulário, é um anexo, acho que é o anexo 2, letra E de escola, mas lá no site tá definido lá, tem um link para esse anexo, olha aqui, ele chama Formulário de Autodeclaração Étnico-Racial de acordo com o edital. Aí a pessoa vai escrever nome, CPF, carteira de identidade. Então, gente, se vai fazer a heteroidentificação, tem que levar um documento com nome e fotografia, né, para saber que aquela candidata, aquele candidato que vai. E vai levar essa declaração, vai preencher dizendo qual é a justificativa, né, que motivos justificam a minha autodeclaração. Por que eu estou dizendo que eu sou preta ou parda? Eu vi lá no chat alguém falando assim, eu tenho a pele muito clara. Gente, veja bem, nós sabemos, né, que na formação da sociedade brasileira, né, indivíduos, homens e mulheres negras e negros, né, se casaram, né, constituíram famílias com indivíduos de pele mais clara e de pele mais escura. Então, essa questão da pele clara, ela resulta desses vários casamentos. O que vai definir são esses traços fenotípicos. Não adianta levar fotografia da família, olha, a minha mãe é negra, a minha avó é negra, o meu tio é negro. Não é isso que vai contar. É a nossa figura, né? É a nossa presença. E, por favor, gente, facilitem o trabalho da comissão. A comissão quer garantir que todas as pessoas que têm direito a essas vagas reservadas possam usufruir desse direito, né? Então, vá, né, com um vestuário, né, enfim, mas que fique visível, que possa ser identificado, porque aí facilita para todo mundo, né? Ok, obrigada, Mônica. Vilma, eu acho que nós vamos encerrar com uma perguntinha aqui para você, porque tem ainda gente em dúvida com relação à isenção de taxa de inscrição. Tem uma pergunta, eu não estudei em escola pública no ensino médio, eu posso solicitar a isenção de taxa de inscrição? Explica para a gente novamente essa questão da isenção, né, do pedido de isenção de taxa, a data, para o pessoal ficar bastante atento aí. Deixa eu pegar aqui no edital. Virgínia, uma das alternativas para comprovar a necessidade de isenção, né, da isenção da taxa de inscrição, é estar estudando em escola pública. Não ter estudado no passado, isso não vai importar. Para a isenção da taxa de inscrição, se você for aluno de escola pública hoje, no presente, você vai na escola, pega a declaração que comprove que você está estudando em escola pública, este é um documento que você pode apresentar para a isenção da taxa de inscrição. O que mais você me perguntou, Virgínia? Tem outra pergunta agregada a essa? Não, seria mais essa questão mesmo. O período, né, de inscrição, para o pessoal não se perder aí, de isenção, pedido de isenção, que é até o dia 22 de outubro, não é isso? Para pedir isenção de taxa? Deixa eu olhar o meu... Isso. O período de isenção para solicitação da isenção da taxa de 4/10 a 22/10. Né? Então, o candidato não pague o boleto, né? Faça sua inscrição, procure a documentação para que você possa comprovar, antes de fazer a inscrição, é claro, procure a documentação, insira no ato da inscrição,
e aguarde, né, dentro do cronograma, a data que vai sair a divulgação dos resultados dos pedidos de isenção. Lembrando que cabe recurso se você não concordar, tá bom? E se tiver condição de comprovar o contrário, né, Virgínia? Isso mesmo. Ô, gente, então, o nosso tempo já se esgotou, a gente até passou um pouquinho do tempo. Quero agradecer de novo para essa turma aí, a Mônica, Vilma, Yuri, os nossos colegas Tamires, Vanessa, Gilbert, né, os intérpretes que estiveram conosco. Eu vou colocar aqui no chat o link direto para as dúvidas, para as principais dúvidas, para as perguntas mais frequentes, vocês podem contar com isso para tirar grande parte dessas dúvidas. No mais, os nossos queridos editais também, se ainda restarem dúvidas, o e-mail do processo seletivo. E quem tiver chegado mais tarde ou tiver com alguma dúvida, volta, assiste a live de novo, ela vai ficar gravada aqui no nosso canal, tá bom? Muito obrigada a todos, tenham uma boa noite e boa sorte aí para os nossos candidatos ao processo seletivo. Queremos ver vocês no IFMG. Com certeza. Lembre-se, dúvidas, e-mail vestibular@ifmg.edu.br. Até mais, pessoal. Obrigada. Boa noite. Obrigada.